é o Senhor. Eu escolho a ti. Eu escolho o Senhor. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Falta pouco. E nós somos os trabalhadores da última hora. Você crê nisso? Eu creio que nós somos os trabalhadores da última hora. Aqueles que vai trazer o Senhor de volta. Porque, irmãos, segundo os estudiosos do tempo, nós estamos no limiar do sexto dia, né? E na Bíblia fala que no sexto dia, quando Deus criou o homem, né? Ele falou, é muito bom. E daí, logo depois que ele criou o homem, ele entrou no descanso do sétimo dia. Então veja, irmãos, pode não parecer para você, mas o homem está sendo criado à imagem e semelhança de Cristo. A estatura de varão, né? O irmão Ari compartilhou ontem na mensagem. Eu tive a oportunidade de vir acompanhando a mensagem. O irmão falou que um dia nós vamos estar na plenitude da estatura de varão perfeito, iguais a Cristo. É o tanto que eu desfruto de Cristo. É o tanto que eu como e bebo da palavra, que é o próprio Cristo. Isso é que vai me constituir. Porque quando o Senhor chegar, eu vou estar preparado, esperando já. Eu estou esperando o Senhor. Vocês não estão esperando? Hoje, toda a igreja orou aqui, né? Representa Cristo orando. Uma só pessoa orando. É isso que agrada o coração de Deus, certo? O fato de nós estarmos preparados ou não, ou estar pronto ou não estar, nós pensamos isso, irmãos, porque nós somos carnais. Nós estamos nesse corpo carnal, né? Que é uma carne corrompida, é um corpo corrompido. Mas, pelo fato de nós estarmos no tempo, nós precisamos desse corpo. Porque a nossa alma e o nosso espírito são eternos. Mas o nosso corpo é temporal. E o Senhor, ele fez isso para poder restaurar todas as coisas. Ele fez o tempo, certo? É a mensagem 4 que nós vamos desfrutar um pouquinho. O título da mensagem é o início... Olha lá, está lá. O início da terra. O início da restauração da terra. Vamos ler os versículos para ver quando se deu isso, quando Deus começou a dar início à restauração da terra. Vamos ler Gênesis 1. Primeiro livro da Bíblia aí. Como diria um irmão, é muito maravilhoso. No versículo, nós vamos ler do versículo 2 em diante, né? Diz assim, irmãos: a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui, esse versículo 2 é bem distinto do versículo 1, que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio aqui, irmãos, os irmãos entendem, né? O irmão Pedro compartilhou bastante sobre isso. Entende-se que é o princípio do tempo, certo? Por que o tempo? Porque Deus, ele é eterno. Tudo que Deus é, tudo que Deus fez está na eternidade. É uma roda que gira sem começo e sem fim. Deus é o princípio, é o fim. Deus está na eternidade, Deus está no passado, no presente, no futuro. Porque ele está na eternidade. Ele habita na luz. E a luz, o irmão falou sobre isso, nós desfrutamos bastante sobre a luz, né? Sobre a teoria da relatividade que o Einstein fala, a luz. Se eu e o Márcio, nós somos bem parecidos, eu vou chamar o Márcio ali, falar com ele, ó, porque ele tem uma barbinha branca também, vocês estão vendo lá, ó. O irmão Zé Lopes também, mas é o irmão Márcio lá, ó, lá. Eu só estou precisando ficar um pouquinho mais careca para nós ficar parecido, certo? Se o irmão Márcio sair daqui na velocidade da luz, em 1 minuto para mim, vamos dizer 1 minuto para mim, né? 1 minuto para ele sair aqui, conseguir atingir a velocidade da luz, quando ele chegar aqui perto de mim, eu vou estar velho já. E ele não mudou nada. Eu vou envelhecer, ele vai olhar para mim e falar assim, nossa, Bento, o que aconteceu com você? Porque ele atingiu a velocidade da luz. O Einstein fala que se você estiver do lado de fora de um trem
e o trem estiver passando aqui, e você conseguir atingir a velocidade da luz, você consegue ver você mesmo sentado lá dentro do trem. É incrível isso, não tem como explicar isso. É onde Deus habita, na eternidade. Mas quando teve esse problema aqui do versículo 2 e o versículo 1, Deus precisou criar o tempo. Então Deus criou o tempo para ele poder começar a restaurar a terra. Vamos ler agora o versículo 3. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, quando o Espírito estava ali, pairando sobre as águas, é como se o Espírito estivesse aguardando uma voz de comando do Senhor para poder agir. Certo? Aí, no versículo 3, disse Deus, haja luz. E o Espírito agiu e tuf, houve luz. É como diz ali, como é que é? Tuf, tuf, houve luz. Por que houve luz? Porque Deus disse, irmãos, a palavra. Aqui, ó, disse Deus. A palavra de Deus, quando ela sai, ela provoca alguma coisa. Acontece algo. Irmão, você está ouvindo a palavra de Deus? Vai acontecer algo na sua vida. Se você der ouvido para a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia para o Senhor com relação à sua vida. Vai acontecer algo. O Espírito vai agir. O Espírito está pairando sobre os nossos corações. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Olha só, Deus já começa aí a agir, fazendo separação. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, certo? Esse primeiro dia é o primeiro dia da criação, por isso que a palavra chama Gênesis. Gênesis significa o princípio, né? Então aqui é o princípio do tempo, com relação ao homem, com relação à obra de Deus na terra, com relação a nós. Então é o princípio do tempo, do relógio ali, ó, do tempo. Começou o tempo. É como se Deus falasse assim: haja luz, e aí colocou um cronômetro lá e apertou o botão em cima, e aí começou a girar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo passa, né? Às vezes você levanta de manhã, o Senhor está esperando você invocar o nome dele, o tic-tac está ali, aí você não invoca, daí o relógio desperta, daí você vai lá e aperta o soneca, dorme um pouquinho, o relógio está passando, você não invoca, quando você acorda, você está atrasado. Aí você sai correndo porque você está atrasado, você precisa trabalhar, você precisa ir cuidar das suas coisas. E você às vezes até esqueceu de invocar o nome do Senhor. O Senhor estava lá esperando. Porque o Senhor, Ele precisa restaurar você. Ele precisa te iluminar. Haja luz. E aí, você não invocou Ele, mas o Senhor desistiu? Não. Amanhã Ele vai estar lá no mesmo lugar, aguardando você acordar, para invocar o nome dEle novamente. O Senhor, Ele é, como diz o irmão falou lá em Piracicaba, né? O Senhor é teimoso. Ele não vai desistir de você. Ele vai cumprir a vontade dEle. Ele vai fazer, né? Aí, versículo 6, Deus falou novamente. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. É aí, né, irmãos? Até aí. Então o Senhor fez a separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Irmãos, quando a gente faz uma casa, a gente coloca uma caixa d'água lá em cima, né? A gente faz separação. A gente põe um firmamento aqui, que são as colunas, faz um lugar mais forte onde a água vai pôr a caixa d'água, porque é muito peso, e a água fica lá em cima. Por quê? Para a água ter pressão, para ela descer e abastecer toda a casa. Então a caixa d'água está lá. Quando você vai ali beber água, às vezes você nem sabe de onde a água vem, né? De onde vem essa água? Tem irmãos aqui que eu acho que nem sabem onde é a caixa d'água, né? Ou todos sabem. Tem um lugar aí, tem uma caixa d'água lá para cima. Mas a hora que você abre a torneirinha lá, a água está ali, fluindo para você.
O Senhor fez isso porque o Senhor precisava regar a terra. Ele precisava cuidar da terra. A terra foi feita para o homem. Então Deus, quando ele pôs o firmamento aqui, o firmamento é o espaço, irmãos, entre as nuvens e o solo. Então tem é chamado de céu, né? Esse firmamento é a atmosfera nossa aqui. Serve para nós respirarmos, mas também é tanta pressão que tem aqui, irmãos, na atmosfera, que as águas, quando sobem, elas não descem. Elas ficam lá em cima, toneladas de água. Imagina, irmão, não tem uma caixa d'água lá em cima. E aí, quando começa a chover, às vezes se chove demais, chega a inundar a cidade. Lá embaixo chega a inundar. Os irmãos já viram lá embaixo como fica? Quando dá aqueles temporais. É incrível. Como que tanta água fica parada lá em cima. E ela desce. E ela faz isso para regar a terra. Eu estou falando isso para os irmãos verem que Deus começou a fazer uma restauração na terra. E hoje o Senhor está fazendo uma restauração na sua vida. O Senhor está restaurando você. E Ele precisa. E hoje, esse Espírito também representa a água. E esse Espírito é um manancial dentro de você, jorrando em você. No tempo certo, Ele dá o fruto. Senhor Jesus. Então, antes da eternidade não havia o tempo, né? Hoje tem o tempo. Houve o problema da queda. E aí o Espírito começou a agir na nossa vida. E se tem um início, irmãos, se tem o tempo, se tem o início do tempo, tem também o fim. Concorda? Vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios. Ler com os irmãos 1 Coríntios. Deixa eu achar aqui primeiro. Eu quero ler junto com os irmãos. Depois, antes de Efésios aí. 1 Coríntios 15. É o versículo 24. Achei aqui. No versículo 24 diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Aqui está falando que vai vir o fim, quando Jesus entregar o reino para o Pai. Esse fim aqui, irmãos, é o fim do tempo, depois do milênio. Então, significa que o milênio vai ter tempo, vai contar tempo. E significa também que o Senhor vai reinar aqui nesse tempo. Então, vai ter o reino do Senhor nesse tempo. Satanás não vai mais seduzir as nações, porque na Bíblia diz que ele vai estar preso no milênio por 1000 anos, certo? E o Senhor vai estar reinando. Versículo 25 fala: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Certo? Então o Senhor precisa encabeçar todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Quando isso ocorrer, irmãos, significa que a vontade de Deus está cumprida. Aí chega o fim do tempo, não tem mais o tic-tac. Aí é com Deus, aí Deus vai julgar no grande trono branco. Certo? Nós vamos estar aonde, irmãos, aí? Antes do Senhor entregar o reino, hoje nós estamos aqui, no tempo, certo? Mas daqui a pouco o Senhor vai voltar. Por isso que eu falei para os irmãos, valorize a vida da igreja. Valorize as reuniões. Seja como uma criança em buscar o Senhor, como uma criança busca o doce. É isso que o Senhor quer de nós. Porque dessa forma, o Senhor tem caminho para agir na nossa vida. E aí nós vamos poder amadurecer como filhos. E quando o Senhor voltar, nós estamos prontos, porque nós buscamos o Senhor. Nós valorizamos a palavra do Senhor. Certo? Quando o Senhor voltar, irmãos, que Ele vai arrebatar a igreja, imaginem, não vai ter mais a palavra na terra. Se nós ficarmos aqui, nós vamos ter uma deficiência da palavra, porque vai ter perseguição só. Por mais que nós sejamos ainda crentes e cristãos, nós tenhamos um pouco de constituição da palavra em nós, não vai ter mais a pregação do evangelho tão fácil como é hoje. Tão fácil de vir numa reunião como é hoje. Não vai ter isso. E aí, sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão ter onde buscar. Aí tem aquelas virgens prudentes que vão falar assim: nós vamos ter que falar isso. Espero que nós tenhamos que falar isso, tá? Que nós não sejamos aqueles que vai buscar o azeite. Sejamos aqueles que já têm o azeite.
Porque elas vão falar assim, eu não tenho para te dar, eu não posso te dar. Se eu te dar, vai faltar para mim. Vai comprar. Aonde vai comprar, irmãos? Não vai ter que sair correndo. Daí quando ela voltar, quando a pessoa voltar, a porta vai estar fechada. E aí começa o reino milenar. E essa pessoa que não buscou o Senhor vai estar com a sua vasilha vazia. Certo? Então nós precisamos buscar o Senhor desesperadamente. Porque o tic-tac está correndo. No 28, fala assim, o versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará. Aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, quando todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, aí o Senhor Jesus também vai se sujeitar a Deus. Irmãos, olha, eu fico pensando assim, na questão de nós sermos os trabalhadores da última hora, certo? Imagina, se nós somos os trabalhadores da última hora, falta uma hora só. Não parece que isso não vai acontecer agora, não parece? Fala assim, não é possível, né? Mas tá, do jeito que o mundo tá, do jeito que está acontecendo essas coisas aí, não é possível. Irmãos, o apóstolo Paulo fala que vai ser assim, ó, muito rápido. Não tarda a vinda do Senhor, quando ele vier vai ser como ladrão. E aí ele quer achar o quê na terra? Fé. Fé. Quando o Senhor chegar para você, se o Senhor chegar ali na esquina, o Gui orou aqui hoje, falando assim, Senhor, hoje é domingo e nós estamos aqui, foi mais ou menos isso que você orou. E todos os domingos nós queremos estar aqui orando, certo? Mas se o Senhor vier no meio da semana, o Senhor quer que nós façamos isso todos os domingos, né? Na Bíblia fala, fazer isso em memória de mim até que ele venha. Senhor, nós queremos fazer isso até que ele venha. Aí o Gui pegou a hora que o Gui orou, eu falei assim, puxa, é verdade, né? Nós temos que fazer isso até o Senhor voltar. Então domingo tem que estar já marcado para eu estar aqui. Eu tenho que estar aqui fazendo isso. Mas se o Senhor voltar antes das semanas, eu fiz hoje. Eu parti o pão junto com o Senhor. Certo? Então, irmãos, nós podemos encontrar com o Senhor amanhã. Nós não sabemos. O tic-tac está contando por causa da nossa carne, do nosso corpo. Mas se o Senhor resolver, irmãos, tirar o fôlego de nós, está escrito em Eclesiastes, está na mensagem da semana. O Espírito volta para Deus. E a nossa alma, como vai estar? Cheia de azeite? Ou vai ter que esperar de fora? Do lado de fora do milênio. São 1000 anos o milênio, que é a próxima era agora. Eu encorajo os irmãos. Vamos continuar, irmãos. Vamos continuar. No próximo domingo não vai ter reunião aqui. Aonde vai ser a reunião? Na onde? Na estância. Todos nós estaremos lá. Não precisa fazer inscrição. É o último dia da conferência de jovens e adolescentes, né? Tropas e capitães. E no domingo está aberto para todas as igrejas da região. Então, por que não ir lá? Está no meio daquele fogo, daquele fervo, desfrutando com os irmãos. Hã? Vai ser uma maravilha, vai ser uma festa. Já pensou nós estarmos lá pulando lá? Cantando com os irmãos, desfrutando da imersão, daí o Senhor... Ali, né? É aqui pertinho. É aí pertinho, verdade. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler Zacarias 12:1. Para nós vermos, para você, eu queria que eu encorajar o irmão a desfrutar e ver o quanto que você tem importância para o Senhor. O que eu falei mesmo? Zacarias? Zacarias 12:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro nele. Irmãos, olha esse versículo, o irmão Lucas compartilhou domingo. Olha esse versículo. O Senhor fez os céus, fez a terra. Ele fez os céus por causa da terra. Porque senão a terra não ia ficar onde a terra está. A terra não ia girar, não ia ter sua atmosfera, não ia ter o seu giro, tantos graus, não ia ter a lua orbitando. Então o Senhor fez todos os céus, o universo, por causa da terra. Certo? Só que ele não fez a terra por causa do universo. Aqui está falando que ele fez a terra por causa do espírito do homem. Então, veja, o espírito, o seu espírito, a sua pessoa, tem mais relevância do que a terra e o céu. Amém? Você crê nisso? O Senhor fez você, porque Ele quer habitar em você.
Por isso que ele fez o seu espírito. Então ele fez o céu, aí ele pôs a terra no céu e fez o espírito do homem dentro dele. Para ele, Deus, poder habitar lá dentro. Irmãos, isso é demais, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos que a terra foi corrompida, né, e o Senhor está restaurando. Então, o Espírito paira sobre o nosso coração. Agora eu quero abrir um parênteses aqui e ler em Isaías sobre o reino. Isaías 24. Os irmãos precisam ficar impactados com essa leitura, irmãos. Nós vamos ler agora. Isaías 24, no versículo 20, diz assim: a terra cambaleia como um bêbado e balanceia como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Olha só, irmãos, o que vai acontecer com a terra. A terra vai cambalear. No versículo 19 fala que a terra está de todo quebrantada. Ela totalmente se rompe. A terra violentamente se move. E o Senhor vai reinar. Então, irmãos, a obra de Deus está ocorrendo na terra, certo? E também relacionado com o versículo 2 de Gênesis 1, que fala que a terra era sem forma e vazia, eu queria ler com os irmãos Isaías 45, só que eu queria ler na versão King James. Se puder colocar, eu agradeço. É Isaías, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Ó Senhor Jesus. Isaías 45. Isaías 45. O versículo. É o versículo 18, irmãos. Vamos ler. Olha só que maravilha. Relacionado ao versículo 2 de Gênesis 1. Porquanto assim declara Yahvé, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu. Ele não a criou para permanecer vazia, mas para estar habitada. Eu sou Yahvé, o Senhor, e não há nenhum outro. Amém? Graças a Deus. A terra não foi feita para ser sem forma e vazia. Deus não fez a forma para ser vazia. É que no versículo, na Bíblia, na outra Bíblia, fala que é um caos, né? Lê aí, Samuel. Não há outro. Amém. Tá vendo? A terra não foi feita para ser um caos. A terra não foi feita para ser vazia. Foi feita para ser habitada. E quem habita? Quem que vai habitar na terra? O Senhor. Como? Em você. O Senhor te criou para habitar a terra, irmãos. Deus quer habitar a terra. Ele vai habitar na terra. Graças a Deus. E aí, voltando lá para Gênesis, vamos voltar lá para Gênesis 1. Versículo 4 fala assim: E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Agora vamos ler, junto com esses versículos aí, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Vou abrir aqui na versão mais atualizada.
que diz lá? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, nós somos filhos da luz. O Senhor Jesus, quando ele falou assim, nós cantamos o hino, né? João 8, 12. Fala assim, de novo lhes falava Jesus, dizendo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Certo? E aí o Senhor Jesus ele falou assim, vós sois a luz do mundo. Aqui, quando Deus fez essa separação em Gênesis, das trevas e da luz, entre o dia e a noite, chamou a luz dia e as trevas noite, o Senhor já estava mostrando aqui que ele ia separar você. Nós somos a luz do mundo. O Senhor está nos separando. O Senhor nos separou hoje, certo? O Senhor nos salvou, irmãos. E agora nós temos a vida divina dentro de nós. E essa vida que está dentro de nós, luz, que é luz, né? Precisa iluminar, não é isso? Precisa sair de dentro de nós. Nós precisamos focar nisso, que nós somos a luz do mundo. O Senhor nos separou da noite. O Senhor nos separou das trevas. Então, irmãos, nós que somos filhos da luz, certo? Nós somos filhos da luz porque nós somos filhos de Deus. Deus fez essa separação. Você já é separado da treva. Nós não andamos nas trevas mais. Nós não andamos mais na vaidade dos nossos pensamentos, fazendo as coisas que os desobedientes fazem. O irmão até exortou, falou assim, olha, se você estiver fazendo alguma coisa que está oculto, para de fazer, porque uma hora a luz vai te expor. Né? Então, nós devemos orar ao Senhor sempre, estar imergindo na palavra, estar buscando a palavra, desfrutando do Senhor, comendo e bebendo de Cristo, tendo um apreço pela palavra, estar nas reuniões, né? Na medida do possível, irmãos, estar sempre junto com os irmãos, desfrutando, porque o Senhor quer nos achar fazendo assim. Se nós estivermos na presença do Senhor fazendo assim, a obra das trevas não tem mais ação sobre nós. Nós vamos começar a ser livres. E aí nós vamos começar a iluminar, brilhar, iluminar outras pessoas. Né? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. 2 Coríntios 6, 14. O que diz lá? Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Olha só, irmãos. Não pode, né? No versículo 5 de 1 Tessalonicenses, fala assim, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Pois assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, adormecem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem mais jeito. Você é de Deus agora. Certo, irmã Cristina? Não tem mais jeito. Geraldo, não tem mais jeito. Ô Gui, não tem jeito mais. Você é de Deus agora. Nós somos do Senhor. Então, se nós somos do Senhor, nós somos filhos da luz. O que nós precisamos fazer? Andar como filhos da luz. Não como filhos da treva. Aqui está falando no sentido espiritual, viu? Vai falar bastante sobre a luz. A luz. Certo? Então, irmãos, é muito significativo o que Deus começou a fazer lá em Gênesis no começo.
Por isso que essa mensagem tem esse título, né? O início da restauração da terra. Porque a terra foi corrompida pelo querubim chamado Satanás. Quando ele se elevou, que quis se assentar no trono mais alto, ele quis se sentar até mais alto do que Deus. Aí ele caiu por terra por causa desse orgulho que encheu o interior dele. E aí ele se elevou, perdeu essa prerrogativa de ser o querubim da guarda, foi lançado por terra. E a terra ficou corrompida porque ele governava. Imagine, irmãos, quantos milhões de anos, bilhões de anos, não sei, a eternidade passada que ele governava. Daí ele perdeu isso. Deus fez a terra. E quando ele fez a terra era sem forma e vazia, por causa da queda de Satanás. Deus julgou todos os seres vivos com a água do dilúvio, do primeiro dilúvio, por isso que tinha águas lá. E daí, Deus criou o homem. Sabe por que Deus nos criou, irmão? Porque Deus precisava restaurar a terra. E aí ele iniciou essa restauração. E hoje, é através de nós, a igreja, que ele vai vencer Satanás. É através de nós que ele vai restaurar todas as coisas. Então Satanás está restringido na terra e na carne. É o único lugar que ele consegue agir. E nós podemos vencer hoje já a força da carne, andando no Espírito. Se nós andarmos no Espírito, né, o irmão Ari falou ontem na mensagem, se nós andarmos no Espírito, irmãos, vivermos no Espírito, buscar as coisas lá do alto, desfrutar da presença do Senhor, nós vencemos Satanás e vencemos o poder da carne. Amém? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Agora eu já vou, acho que direto para os avisos, pode seguir? Amém. Bom, irmãos, nós já sabemos que domingo a reunião vai ser lá na estância. Então, eu já vou pegar os números dos irmãos para quem quiser ir, né, de carona na Kombi, só cabem 9, ou seja, só cabem 8, porque o motorista é o nono. Só se for sem motorista, né? Que nem a carruagem de fogo do Senhor. Então, e tem os irmãos que podem ir de carro também. Vamos articular toda a igreja, irmãos, ir para lá. Amém, irmãos? Os irmãos têm carro, oferece carona. Vamos para lá. Irmãos, imaginem toda a igreja em Hortolândia lá. Vai ser uma festa. Eu gostaria de ver todos os irmãos da igreja de Hortolândia, inclusive os irmãos que estão assistindo pelo YouTube agora, ao vivo. Amém. Aí, ó. Tem carona. Amém. Esse é um ponto, irmãos. Então, já comecem a avisar. Nós vamos promover mais, né, no grupo. Ficar repetindo lá no grupo essa mensagem para os irmãos não esquecerem que domingo a reunião é lá, de manhã. Aí agora nós vamos para outra conferência, que é a conferência internacional. Traz o microfone aqui para o irmão Geraldo, que ele vai dar o aviso sobre a conferência internacional. É muito importante, irmãos. Olha que maravilha. Amém, irmãos. Eu estou junto com os irmãos desde 2008, 2009, 2010, comecei a participar das finanças aí. Então, de ontem para hoje, o grupo do conselho deu uma sacudida, né? O irmão Ari está aí.